Entrevista coletiva com o Thiago Carpini. Carpini, antes até se me permite... Entrevista coletiva com o Thiago Carpini. Carpini, antes até se me permite de analisar a partida, tá todo mundo curioso, o que houve ali, aquela conversa com o técnico, se acabou expulso, enfim. Acho que a gente tem que perguntar, boa noite, perguntar isso pro Braulio, porque nem eu entendi. Foi um lance de falta pro Vitória, a bola pegou na mão e ele estava com uma visão não tão privilegiada e o assistente estava melhor. E eu virei pro assistente, fui na direção dele e falei, você viu, você tá melhor colocado, ajuda ele. Quando eu virei, ele já tava com cartão amarelo. Eu não faltei com respeito, Beleza. No próximo lance, eu já tava conversando com os atletas para fazer a substituição. Aí ele veio na minha direção para perguntar quem saiu. Eu falei para ele, sai fulano. E outra coisa, pô, eu fui falar com você que foi falta. Aí ele voltou e me deu o outro e falou que você tá fora da área técnica. Eu vejo o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, todos os jogos. Eu vi o próprio Rogério hoje em muitos momentos quase dentro do campo e eu também faço isso, não é só o Rogério, não, são todos. Agora, se ele usar do mesmo critério para todos, ok, tá certo. Agora, o segundo, eu achei que foi totalmente desnecessário, tanto quanto o primeiro. Me dá o vermelho porque eu estava fora da área técnica. Eu achei muito tendencioso. O segundo gol, inclusive, foi uma falta no Carlos Eduardo. E no mínimo que ele tinha que fazer é checar a mão no VAR, porque foi mão. Carpini, boa noite. Às vezes o resultado ele condiciona a análise do desempenho da equipe, né? E muitas vezes se traz um personagem para ancorar essa análise. E obviamente que se o Vitória tivesse um resultado melhor sem o Mateuzinho, teriam dito que o Carpini conseguiu vencer ou empatar o jogo, apesar do desfalque dele. E perder o jogo sem ele acaba sendo, obviamente, um objeto de análise, porque é um jogador importante para o seu sistema. Até que ponto o Mateuzinho fez falta para que o Vitória jogou um segundo tempo melhor, mas jogasse ao ponto de conquistar um resultado melhor aqui na Fonte Nova? Eu não acho justo a gente atrelar o resultado, a participação ou não de determinado atleta e buscar uma justificativa, um porquê disso. É lógico que o Mateuzinho faz falta, está muito inserido dentro do nosso contexto. Nós não temos dentro do elenco uma característica parecida com a dele para supri-lo na ausência, né? E a gente tentou uma outra situação, outras alternativas que talvez não foram tão eficientes, mas por outro lado entregaram de outras maneiras. Então eu não acredito que a derrota ou o insucesso na partida de hoje ele foi pela ausência do Mateuzinho. O primeiro tempo praticamente não teve nenhum lance de gol para as duas equipes. O Arcanjo não fez uma defesa, nem o goleiro do Bahia. Foi um lance de uma bola desviou e caiu dentro do gol, ponto. E o segundo é o tempo onde nós somos muito superiores ao adversário, com volume, com controle, mas também sem tanta efetividade. E as 2 ou 3 oportunidades que nós tivemos, inclusive a do Zé Hugo, se fizesse o gol, eu acho que caberia ali o VAR, sem dúvida, ia analisar, checar se estava ou não estava, ia traçar a linha, não sei, mas tinha que fazer o gol e a gente vê qual seria o desfecho. Então, mediante a ausência do Mateuzinho, também aconteceram muitas coisas boas, né, para a gente analisar e ver situações que nós também vamos, durante a competição, talvez ainda ter mais algum jogo que o Mateuzinho esteja fora, o Alejandro, o Wagner, outro jogador venha fazer falta, mas a gente tem que encontrar dentro do elenco, mesmo com as nossas limitações, as peças para substituir a altura e a gente buscar o resultado. E não vou atrelar a derrota de hoje à ausência do Mateuzinho. Claro que fez falta, mas foram outros aspectos que contribuíram para o resultado final, na minha opinião. Boa noite, Carpini, Vinícius da Metrópole FM. Todos estavam na expectativa do substituto do Mateuzinho, né? Só que quando o senhor deu a escalação, a surpresa. O William Oliveira no banco e o Felipe Machado foi escolhido. Por que o senhor preteriu o William Oliveira no dia de hoje? O desgaste físico aconteceu. Mas é em relação ao Mateuzinho ou ao Machado? Machado. Porque todo mundo estava na expectativa do Mateuzinho, mas aí a surpresa dessa mudança, né? Eu tentei ter um pouco mais de consistência no setor de meio. O Machado é um cara de mais competitividade, em alguns momentos jogou até como um primeiro no tripé, em outros clubes que passou, a gente acompanha bastante a carreira e a gente acompanha muitos jogos do Bahia, né? Entende
que é um setor do campo onde eles tentam fazer o tempo todo superioridade numérica, jogando nesse losango, e a gente tentou neutralizar para no segundo tempo a gente poder ter um pouco a ideia de soltar o time um pouco mais e jogar um pouco mais em uma transição, tentar com esses atletas, no caso do Machado, Hiller e Luan, a gente poder ter um pouco mais a bola, controlar melhor o jogo e quando não tivesse a bola competir um pouco mais. Eu acho que não aconteceu, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos, acho que a gente foi bem abaixo do que vinha desempenhando, performando. Depois o jogo equilibrou um pouquinho, mas aí já estava com a desvantagem no placar, enfim. E aí o segundo tempo nós evoluímos bastante, mas foi uma escolha, uma ideia e uma alternativa para o jogo de hoje, e agora a gente vai pensar o próximo. Ô Carpini, qual a leitura que você faz, sobretudo do primeiro tempo, porque foram 2 tempos distintos, né? No segundo tempo o Vitória conseguiu jogar, mas no primeiro tempo foram 2 chutes ao gol e você tinha lá 3 atacantes, quer dizer, você postou o time justamente para ir para cima do Bahia e só conseguiu 2 chutes lá. Você atribui isso a quê? A falta de quê? Ou de repente o próprio Bahia ter cortado o esquema que você montou, a dinâmica que você montou para esse jogo? Não, acho que era um jogo clássico, né? De poucas oportunidades. Jogo de detalhe foi decidido nos detalhes. Nós tivemos, acho que você falou, 2 ou 3 finalizações e eu acho que o Bahia teve o gol e teve mais alguma? Não. Então, tudo igual. Então, a minha análise, a minha opinião, primeiro tempo onde o Bahia ele foi superior no controle do jogo sem tanta efetividade e no segundo tempo onde o Vitória foi superior com o controle do jogo e também sem tanta efetividade. Clássico, são poucas as oportunidades claras de gol para os 2 lados. Então, se o Bahia neutralizou o ataque do Vitória, o Vitória também neutralizou o ataque do Bahia. Boa noite, Carpini, Tássio Caldas do BNews. Você falou já da arbitragem, você falou dos detalhes do jogo, né? Como evitar que esses detalhes que aconteceram hoje nesse clássico com o Bahia, né, que fizeram com que o Vitória acabasse saindo derrotado por 2-0, se repita contra o Cruzeiro dessa segunda-feira 8 no Barradão? Os pequenos detalhes a gente vem trabalhando o tempo todo. Eu falo muito para os atletas que a gente não pode cometer os mesmos erros. A partir do momento que a gente perde o jogo de uma maneira, nós precisamos corrigir e outros erros, outras oportunidades vão aparecer da gente procurar melhorar, evoluir. E a gente procura ter um pouquinho mais de atenção. Nós sabíamos que o início da partida seria sempre muito intenso, como é o Bahia jogando em casa. E o gol saiu muito rápido da maneira que saiu, né? Uma bola desviada, que ela cai dentro do gol. Não foram 15, 20 minutos que o Bahia criou 5, 6, 7 oportunidades e foi uma superioridade ofensiva trouxesse o resultado favorável na primeira etapa. E o que eu levo para o jogo do Cruzeiro é o jogo do Cuiabá, é o jogo do Palmeiras, são tantos outros jogos, o jogo do Flamengo, tantos outros jogos que nós fizemos tão bem e os pequenos detalhes eles fazem a diferença, em alguns momentos a favor e em outros momentos contra, né? Nós estamos aí no retorno da competição, são 3 rodadas do retorno, né? De 9 pontos disputados nós fizemos 6. No primeiro turno de 7 jogos disputados nós fizemos 1 ponto. Então nosso saldo ainda é muito positivo, porém a gente está pagando um débito que tem um pouquinho para trás. Então nada de desespero, nada de diferente, nada. Os pequenos detalhes, os erros, a gente precisa seguir trabalhando, ajustando, melhorando e corrigindo. Boa noite, Carpini. O Araújo, Boa Notícias. Como o colega falou, agora é o Cruzeiro pela frente, né? E você não vai poder estar à beira do campo por causa da suspensão. O quanto isso impacta, na sua opinião, você não estar na beira do campo? E como é que você lida, né? Porque contra o Cuiabá também você já ficou de fora. Como é que você lida com essa situação? É ruim, horrível, uma sensação de impotência você trabalhar a semana toda, como foi a semana do Cuiabá. A gente faz a palestra, claro que a gente consegue ali de alguma maneira tá participando do jogo, tomando as decisões, mesmo que seja por telefone, mas é um sofrimento. Eu me fico no lugar dos torcedores, de alguns de vocês que são também torcedores, que uma sensação de impotência de ficar de fora, de não poder de alguma maneira contribuir e ajudar. Mas naquela ocasião foi o 3º cartão e até de maneira justa, o cartão que eu tomei que me suspendeu do jogo do Cuiabá, que foi lá no Allianz. Agora hoje, essa realmente eu não entendia do Braulio, eu achei totalmente desnecessário, achei que ele veio com uma energia tão grande para me dar o cartão, uma vontade, um desejo tão grande, né? Me surpreendeu, um tesão. Não sei se de repente foi alguma coisa que
Em algum momento eu tenho a oportunidade de conversar com ele e entender o porquê dessa energia toda, essa vontade de me dar o cartão, de amarelar, de suspender. Primeiro momento que eu falei com o quarto árbitro, passei 45 minutos só falando com a minha equipe no primeiro tempo. Não me dirigi à arbitragem em momento algum. Um jogo bem tranquilo, totalmente desnecessário a atitude dele. E aí, sem dúvida, para o próximo jogo impacta. Impacta porque a gente tem uma referência com os atletas, somos, né, o líder do processo, mas nós temos uma comissão também competente, capacitada, e a gente vai se adaptar de novo, de alguma maneira, a poder trabalhar bem a semana, isso com certeza, e escolher as melhores oportunidades, as melhores peças para o jogo de segunda-feira. Carpini, boa noite. Em algumas coletivas você já falou sobre o Daniel Júnior e tudo mais, que você colocou ele como titular, ele entrou, fez o gol, depois no outro você não botou, ele não foi bem. Pronto, tá emprestado, tudo bem. Hoje você deu a oportunidade ao Pablo e jogando centralizado. A última vez que você oportunizou o Pablo foi na lateral direita, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. Eu queria que você falasse dessa atuação do Pablo e se você ganhou uma nova opção e aproveitar e falar do Lauan, né, que está de contrato renovado. E na minha visão ele entrou bem. Né? Sim, na minha também. O Pablo vem treinando bem, merecia já uma oportunidade. Né? Naquele jogo do Atlético foi a primeira participação dele e acho que ele entrou mais para nos ajudar e acabou que não conseguiu tanto porque se sacrificou fazendo uma função que não é dele. Ali era uma emergência, uma necessidade pela característica. É um cara que de vez em quando durante a semana faz aquela função para nos ajudar nos treinos. Então eu tinha um débito com ele, né, de oportunizá-lo porque é um menino que trabalha muito, um jovem de muita capacidade. Claro que precisa seguir evoluindo bastante, mas entrou bem, a gente ganha assim mais uma opção. Um cara que tem uma finalização de média distância, tem uma boa dinâmica de jogo. E o Lauan, a cada oportunidade, eu tenho a mesma opinião que você. É um cara que é um menino também, um jovem, claro que muitos ajustes, muitas coisas a corrigir. E nesse processo a gente nem consegue dar atenção devida, porque é sempre a necessidade de vencer e de salvar o ano do Vitória, da nossa permanência. Então, mas à medida do possível a gente está sempre tentando dar uma atenção, melhorando. E a cada oportunidade que ele tem, a entrega não falta, né? Então foi um menino que competiu, que entrou, que lutou, que estava ali sempre brigando na bola final. Daqui a pouco ele vai ter oportunidade de fazer uma minutagem maior e eu vejo uma perspectiva boa no Lauan. Eu gosto muito, me agrada a característica dele e também do Pablo. Carpini, boa noite. Jean Oliveira, do canal do Pressão. Queria que você falasse um pouco, por favor, sobre o Felipe Machado, ele que entrou muito bem no decorrer dos jogos passados e hoje novamente fez um bom jogo. Então, queria saber de você se tem uma grande possibilidade de ele ser titular nos próximos jogos. Eu acredito que vai ser uma ordem natural, né? O Felipe ele vem entrando bem, evoluindo, melhorando, conhecendo melhor os companheiros. Acho que essas semanas abertas para nós tem sido especial, não só para a gente controlar bem a semana de descanso, aumentar o volume de treino quando precisa e os atletas se conhecerem um pouco mais. Então a tendência é que ele vá ocupando o seu espaço. Isso é uma coisa que eu falo sempre para o nosso grupo, né? A seleção é natural, cada um vai ocupando o seu espaço, eu vou dando as oportunidades, qual que é a ideia do nosso jogo, de que maneira a gente vai se comportar com e sem a bola, e cada um vai ocupando o seu espaço e a cada oportunidade que tem ele também vem galgando aí essa vaga na equipe titular. Carpini, a gente viu que no momento que o Vitória tomou o gol, seu time não se desesperou. Começou mesmo assim tocando a bola. Nos 3 primeiros minutos teve ali ainda uma confusão no time, mas eu vi que o seu time não se desesperou para chegar. Segundo tempo teve várias oportunidades, Zé Hugo botando bola na trave. Essa é a ideia de mesmo tomando gol, tentando buscar manter o jogo na ordem, manter ali o seu plano de tático do jogo, manter a plataforma, mesmo sendo vazado pelo time adversário? Não, sem dúvida, a gente manter o equilíbrio, né? Eu falo isso muito para os atletas, independente de qualquer circunstância que se desenha na partida, começando atrás, começando na frente, o gol saindo rápido, demorando para sair o gol, a gente tem que manter uma organização. Né? É um jogo de Série A, um jogo de detalhes, sempre jogos grandes, então o mínimo que a gente precisa ter é essa organização, essa competitividade, isso é uma coisa que a gente tem melhorado enquanto equipe. É claro que outros aspectos hoje faltaram para que a gente não conseguisse um resultado melhor, mas a organização coletiva isso é uma coisa que a gente trabalha muito e procura não abrir mão dela. Acho que a gente está muito mais próximo das coisas acontecerem de maneira organizada. Carpini, o torcedor tem questionado bastante um lance ali envolvendo o Wagner Leonardo na área, numa possibilidade de pênalti. Você já chegou a ver esses lances?
já chegou a... Foi mão. O que é que você acha desse lance? Não vai mudar o que eu acho, mas a minha opinião foi mão, no mínimo. Ele poderia checar no VAR, ele ia ver que não é o jogador do Vitória que resvala na própria mão. É um corte de cabeça da defesa do adversário e resvala na mão do adversário. Então, eu acho que, na minha opinião, foi pênalti. Eu já vi muitos pênaltis marcados assim no Campeonato Brasileiro. E como eu falei, a gente acompanha, vocês também acompanham, a gente vê jogos todos os dias. Eu acho que valeria ali uma checagem. Se ele fosse pro VAR, se ele não viu no momento ali para tomar a decisão, ele ia constatar que, na minha opinião, foi mão, foi pênalti. Carpini, boa noite. Eu falando agora sobre os próximos jogos. Vitória tem um Cruzeiro em casa, tem um São Paulo fora. Obviamente, você fala sempre de jogo a jogo, mas pensando nesses dois próximos jogos onde o Vitória precisa pontuar para poder se distanciar do 17º, qual vai ser a estratégia adotada nesses dois próximos jogos? Eu não sei se o Hiller vai ter condições na próxima partida, né? Porque sentiu. O Felipe Machado. Cãibra só, né? O Felipe Machado segue no time, já que o William Oliveira, né, também tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Priorizar o que eu sempre falo, e não é só da boca para fora, é o jogo a jogo. O mais importante nosso é o próximo. Agora, aqui já ficou para trás, história para contar, assim como as vitórias também. A gente seguir pontuando no retorno, mais uma rodada aí que a gente fica fora da zona. Como eu falo sempre, claro que isso dá uma sensação boa, né, se olhar e tá fora, mas o mais importante é a gente estar fora na 38ª rodada. Talvez em alguns momentos da competição a gente ainda volte, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, mas pode acontecer, e da mesma maneira a gente não vai se desesperar, a gente vai seguir trabalhando nas nossas convicções, melhorando, evoluindo. Então acho que é escolher o que a gente tem de melhor para o jogo de segunda-feira, e depois da segunda-feira a gente conseguindo buscar um resultado favorável dentro de casa, que vai ser um jogo também muito difícil contra o adversário que briga na parte de cima da tabela. Depois a gente pensa no próximo jogo fora de casa, o que a gente tiver de melhor também. Coletiva, Thiago Carpini, encerrada. Show. Bola.